Bom, pessoal, 19h32, eu vou iniciar, por respeito a vocês que estão aí presentes. Como eu falei, vai ser um bate-papo, vai ser uma explanação, tá? Ao doutor Horácio também, o nosso assessor jurídico está aqui presente também. Obrigado, doutor Horácio, pela presença. Inclusive, o doutor Horácio teve terça-feira também fazendo uma live aqui, né, falando sobre um assunto bastante importante, que é com relação a essa nova legislação, sobretudo trabalhista, envolvendo todas essas mudanças, que a gente está, esse turbilhão de coisas que está acontecendo também, né? Então, acho que foi muito importante, com certeza, a participação dele nessa iniciativa da CIR, tá? Pessoal, vamos iniciar, então? Então, só reforçando que eu quero deixar vocês bem à vontade, qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Eu vou tentar responder dentro da minha capacidade, dentro daquilo que eu entendo, tá? Também gostaria de deixar vocês bem à vontade. Aqui não tem ninguém que sabe tudo, tá? Aqui não tem... Nosso objetivo aqui não é ser dono da verdade. Eu vou tentar simplesmente colocar aquilo que eu sei, um pouco da minha expertise, um pouco do meu know-how, um pouco do meu conhecimento, para, de alguma forma, tentar colaborar com vocês, sobretudo um empreendedor que está passando por um momento difícil agora, né? Para isso, deixa eu me apresentar inicialmente. Bom, para quem não me conhece, Fábio Wakura é meu nome. Eu sou consultor empresarial, eu tenho uma empresa de consultoria aqui em Rolândia, tá? Eu presto consultoria hoje, atualmente, só para dentistas. Eu estou focando todo o meu trabalho para dentistas, então é uma consultoria para prestador de serviço. Mas eu já tenho minha consultoria há 12 anos, tá? E já prestei consultoria para várias empresas de serviço, escritório de contabilidade, restaurante, lanchonete, bar, escritório de arquitetura, até empresas de varejo também. Eu tive a oportunidade de prestar consultoria, tá? Então, eu tenho uma empresa de consultoria aqui em Rolândia, sou docente também, sou professor da Unopar, lá de Londrina. Eu leciono há 12 anos, então há 12 anos eu sou professor, tanto nos cursos de graduação, de MBA e também curso de mestrado, tá? Estou diretor da Associação Comercial, estou presidente da SER, que é o clube japonês aqui de Rolândia, estou na minha terceira gestão. Estou também diretor da Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas Regional Paraná. E estou também vice-presidente da Aliança Cultural Brasil-Japão, que é uma entidade que representa todas as associações nipo-brasileiras do Paraná. Então, a gente está um pouquinho envolvido em tudo isso, né? E eu confesso que eu gosto bastante. Eu acho que, se a gente tem oportunidade, a gente tem que colaborar um pouco também. Então, pelo fato de eu estar meio que navegando um pouco em cada área, a gente acaba tendo algumas visões, alguns horizontes um pouquinho diferentes. Vamos falar assim, a gente consegue ver sobre vários aspectos, tá? Eu consigo ver esse momento tanto como aspecto como funcionário, porque eu sou professor de uma faculdade, de uma universidade, e também procuro ver pelo lado do empresário, porque eu também tenho uma empresa, tá? Então, na verdade, assim, o que eu vou tentar expor para vocês é uma coisa equilibrada, sem tentar defender nenhuma bandeira, tá? Tentando olhar também para o lado do consumidor, porque acho que isso é muito importante. Aquele empresário que, de fato, tem uma visão empreendedora, ele, obrigatoriamente, no meu entender, precisa ter o foco e a visão do consumidor, do cliente. Porque as inovações que a gente, porventura, vier a implementar dentro da empresa, ela vem como resultado de uma necessidade, de uma postura, de um desejo do consumidor. Então, a gente não pode ficar olhando para o próprio umbigo, a gente não pode ficar olhando só para o espelho, nós temos que olhar pela janela, para ver o que está acontecendo lá fora, né? Então, é nesse sentido que a gente vai tentar desenvolver uma breve apresentação aqui hoje, tá? Então, como eu falei, eu me apresentei para vocês, né? E o objetivo desse bate-papo, dessa apresentação, é exatamente isso. Apresentar alguns insights, algumas maneiras com que eu vejo o que está acontecendo hoje, né? Lógico, sob uma perspectiva positiva, porém não negligenciando aquilo que provavelmente vai acontecer com a gente, com as nossas empresas, até o final do ano, né? Eu acredito, sinceramente, que o pior ainda está por vir. A gente ainda não sentiu verdadeiramente o grande problema, porque a maioria das empresas, ou uma parte significativa das empresas, ainda estão em inatividade. É lógico que isso está provocando um problema muito sério, né? As empresas não operando, não tem receita, não tem caixa, e as contas chegam
e as contas precisam ser pagas, né? Mas eu acho que o reflexo maior ele vai surgir daqui uns 3, 4 meses, quando a gente vai sentir realmente o humor do consumidor, né? Eu tenho visto algumas pesquisas que estão saindo, entre elas algumas com relação ao estado de humor do consumidor. E a gente precisa prestar muita atenção nisso, porque isso indica, sobretudo, a intenção de compra, de consumo desse consumidor, né? Se você faz uma pesquisa e constata que o consumidor está pessimista, que ele está com medo, né? Medo no sentido de, inclusive, perder o emprego, medo de ter o seu poder de consumo comprometido, isso, logicamente, vai refletir lá na ponta, vai refletir lá na tua empresa, lá no teu comércio, na tua loja, na tua indústria, na sua empresa de prestação de serviço. Então, nós temos que ficar muito atento a isso também, né? Muitos ainda não sentiram um reflexo dessa paralisação, que a gente não sabe até quando vai, pelo menos aqui na cidade de Rolândia, mas a gente fica extremamente preocupado com o que está acontecendo, tá? Então, vamos tentar, eu vou tentar refletir, colocar um pouco aqui daquilo que eu imagino com relação ao que está acontecendo, tá? Uma coisa que é muito importante, pessoal, a crise, ela é cíclica, né? Quem tem a minha idade, ou tem um pouco mais de idade do que eu estou com 49, quase chegando no meio século, eu já vivi várias crises econômicas, e eu acredito que muitos de vocês também. Então, ela acontece de tempos em tempos, né? Pelo menos a cada década, a gente sente uma crise econômica séria, que vai impactar a vida de todo mundo, independente de onde seja o ponto inicial, né? Nós já vivemos uma crise séria que se iniciou no México, nós vivemos uma crise econômica séria que se iniciou nos Estados Unidos, e agora nós vamos entrar numa crise econômica séria que iniciou na China por uma questão que não era econômica, né? Era uma questão de saúde. Tá? Então, essa crise, ela vai acontecer mais vezes. Infelizmente, não é a última, né? Infelizmente, vai haver mais outras. E aí, o que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa estar preparado para essas crises, né? Porque, realmente, infelizmente, não vai ser a última. Não é a primeira e não vai ser a última. Então, muitas vezes, o que acontece? A gente, enquanto empresário, a gente negligencia um pouco a questão do planejamento, da visão estratégica. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente esquece de olhar para o longo prazo, né? Quando a gente monta um planejamento estratégico, e eu espero que você tenha esse hábito aí na tua empresa, a gente precisa considerar tanto oportunidades de mercado quanto ameaças de mercado, né? Oportunidades é você olhar sobre uma perspectiva positiva, né? Bom, se tudo der certo, como é que eu vou fazer negócio, como é que eu vou gerar venda, como é que eu vou conquistar cliente. Porém, por outro lado, a gente tem que ter uma visão negativa também, e até pessimista. Nós temos que pintar pelo menos 2 cenários quando a gente estiver montando nosso planejamento estratégico. Um cenário positivo e um cenário negativo, né? E muitas vezes a gente esquece de desenhar esse cenário negativo, né? E aí o que acontece? O que está acontecendo agora exatamente, né? A gente não se prepara para momentos difíceis como esse. É lógico, né? Ninguém poderia imaginar uma pandemia agora, em pleno século XXI, né? Que iniciou lá na China e que veio ocupando todos os continentes, fazendo um grande estrago. A gente imaginaria que chegasse nesse ponto, inclusive a ponto de isolamento social, né? Fechamento do comércio. Nós vamos entrar daqui a pouco na 3ª semana de inatividade. Logicamente que isso impacta, né? Aquelas empresas que não têm caixa, que não têm capital de giro, que não fizeram reserva financeira, essas vão sofrer mais, tá? Mas aquela empresa que fez o dever de casa, que no planejamento contemplou um cenário negativo, ele está sofrendo? Está sofrendo. Ele vai sofrer? Vai sofrer, mas com impacto menor do que aquelas empresas que negligenciaram esse cenário negativo, tá? Eu costumo dizer o seguinte, pessoal, o pessimista, ele nunca é pego de calça curta. O pessimista, ele nunca é pego de surpresa, tá? Logicamente que eu não estou defendendo que você seja pessimista por natureza, mas eu acho que a gente precisa levar em consideração possibilidades ruins, né? Porque essas coisas ruins nos preparam para esse cenário, para tudo isso que está acontecendo agora. Aquela história do conto da formiga e da cigarra, né? Enquanto está tudo bom, a cigarra está curtindo a vida,
e a formiga está se preparando para o inverno rigoroso. Aí, quando o inverno chega, a formiga está tranquila e a cigarra morre de fome. Então, isso também é uma das mensagens que eu gostaria de deixar aqui para o empresário. Eu sei que você está cansado de ouvir que a empresa precisa ter uma reserva financeira, né, de 3 a 6 meses, pelo menos, mas eu sei também que muitos empresários não fazem. Não é que não tem condição, tá? Eu acho que é uma questão de disciplina. De todo mês, depois de apurado o lucro, parte desse lucro obrigatoriamente precisa ficar numa conta separada, que é exatamente essa reserva financeira, para momentos de inverno rigoroso como esse que a gente vai enfrentar ainda. Como eu falei, eu acho que o pior ainda está por vir. Tá? Não estou querendo fazer nenhuma previsão, nenhum exercício irresponsável de projeção, mesmo porque eu não sou economista, eu sou administrador, mas eu acho que a gente precisa se preparar para alguma coisa pior que está por vir. Tá? E as empresas que se prepararam, que têm uma reserva financeira, esses vão, vamos dizer assim, sair desse período turbulento menos machucado. Né? Menos machucado. Infelizmente, outras que não se prepararam, talvez nem saiam disso. Né? No final do túnel, talvez não estejam nem lá para contar a história. Tá? Então, realmente, essa crise vai deixar uma lição muito grande para a gente e que nos sirva de lição. Lógico que não tem nada perdido. Né? Aquilo que as empresas deveriam fazer e não fizeram, agora não tem mais o que fazer realmente. O que a gente precisa fazer é tomar consciência e a gente se preparar para uma futura crise, que, como eu disse, vai acontecer. Né? Daqui 3, daqui 5, daqui 10 anos vai acontecer, a gente precisa estar preparado. Por infelicidade, a gente recentemente saiu de uma recessão. Né? Eu diria que há um ano e meio, a gente saiu de uma recessão também séria, que durou praticamente 2 anos, né? Um pouquinho menos do que isso. Então, a gente via a economia se fortalecendo, a gente conversava com empresários, eles estavam se colocando de uma maneira um pouco mais otimista, mais positiva, né? E aí, infelizmente, veio esse problema novamente. Então, no momento que a gente estava se reerguendo, surge uma nova crise e ameaça o negócio de muitas empresas também. Tá? Lógico que isso não é fácil, mas eu sinceramente espero que todos saiam vivos para a gente poder aprender com algumas coisas que estão acontecendo aqui nesse momento também. Tá? Então, como eu disse, a crise ela é cíclica, né? E a gente precisa sobreviver a isso. E eu já vivi, pessoal, eu estou vendo muita gente aqui que tem mais ou menos a idade muito próxima a minha aqui. Se você acha, por exemplo, os mais novos, que uma inflação de 1, 2 dígitos ao ano é uma coisa perigosa, é uma coisa assustadora, eu já vivi inflação de 3 dígitos no ano, né? De 80% no mês. Você imagina um absurdo. O que é isso? Nos dias atuais é uma coisa impensável, né? Você ter uma inflação de 2 dígitos, de 80%, 70% ao mês. Imagina que você ir todo dia ou toda vez que você vai no supermercado, o preço está reajustado, o valor está reajustado. Né? Eu lembro que, às vezes, eu ia no supermercado, eu tinha que apostar corrida com o funcionário que tinha a maquininha de remarcar preço. Eu tinha que chegar antes dele lá na gôndola e pegar o produto, porque se ele chegasse antes de mim, ele remarcava o preço. Então, todo dia tinha remarcação de preço, exatamente porque a inflação estava muito alta. Então, felizmente, isso está controlado. Né? Mas, como eu disse, a crise, infelizmente, ele vai bater na porta periodicamente, a gente precisa estar preparado com relação a isso. Né? E, de novo, a gente precisa estar preparado para as ameaças que se configuram em qualquer negócio, independente se você é um industrial, um comerciante, um prestador de serviço, isso vai estar sempre acontecendo. Tá? Então, a gente não pode esquecer disso. Nós temos aqui o Claudinho Mota com a gente, o Cláudio Briganol, o Vinícius Kawagoi, meu primo, está aqui com a gente, o Martinho. Pessoal, obrigado pela presença. Sintam-se à vontade aí para fazer dúvidas, críticas, para interromper no momento que vocês quiserem. Tá? Bom, então o que a gente consegue perceber nesse momento, pessoal, de crise, dificuldade? Infelizmente, tem muita gente que entrou, parece que num desespero, perdeu até um pouco do senso de equilíbrio. Né? A gente vê principalmente muita coisa nas redes sociais, muita coisa no WhatsApp, por exemplo, tá? E é uma pena que a gente vê empresários
que deveriam, nesse momento, ter um equilíbrio um pouco maior. Ele está se colocando muito mais do lado do problemático do que do lado da pessoa que está para solucionar o problema. Tá? Eu acho que dentro de uma empresa, precisa ter pelo menos alguém com um pouco mais de bom senso, de equilíbrio, para chegar, inclusive, para os seus funcionários e acalmar esses funcionários e os seus consumidores. Lógico que isso não é fácil, né? A despesa está chegando, os credores estão batendo na porta, mas alguém dentro da empresa tem que ter um equilíbrio. Não adianta sair gritando, não adianta sair batendo panela, não adianta criticar presidente, governador, prefeito ou associação comercial. Tá? Acho que esse é o momento de botar a cabeça no lugar, esfriar a cabeça e começar a pensar em solução. Tá? Ao mesmo tempo que tem empresário chorando, desesperado, colocando a culpa no governo e na associação comercial, por outro lado tem empresário que está focado no seu negócio, que está remodelando o seu negócio, que está pensando em novos produtos, novos serviços, novas maneiras de comercializar, de fazer dinheiro e de se relacionar com o seu cliente. Então, nós temos, basicamente, dois opostos. Enquanto um chora, outro pensa na solução. Tá? E eu diria, basicamente, que qualquer, independente do ramo de atividade que você está, tem maneira, sim, de você minimizar a crise, minimizar esse prejuízo que você está sentindo, tá? Que você está passando. O que não adianta é ficar sentado em cima do problema, chorando e procurando culpado. Nesse momento, não adianta a gente fazer caça às bruxas, tá? O teu funcionário depende de você, a família do teu funcionário depende de você, eles também estão tão preocupados quanto você, porque eles estão com o risco de perder o emprego, né, e sem perspectiva de conseguir alguma coisa nesse momento também. Então, eu acho que é muito importante você ter tranquilidade e começar a pensar em soluções. Tá? Eu até trouxe aqui alguns insights que, de repente, de alguma maneira, pode ajudar você. Tá? Eu tenho visto também algumas pesquisas durante esse tempo todo, e o que a gente tem percebido com relação ao comportamento do consumidor. Tá? Então, olha só, quando eu falei no início desse bate-papo que você tem que enxergar o teu negócio sob a perspectiva do teu cliente, do teu consumidor, exatamente isso que eu quero colocar aqui para vocês agora, tá? Esse momento de pandemia, esse momento de isolamento social, mudou o comportamento do cliente, do consumidor? Mudou, não tenha dúvida, tá? Se isso é passageiro ou se isso é definitivo, o tempo vai dizer, tá? Mas, logicamente, que a gente percebe isso porque a gente também é consumidor, vocês também são consumidores, e nesse momento de restrição de mobilidade, que você não tem como entrar numa loja física, que você não tem como frequentar um restaurante, uma lanchonete, um bar, o teu comportamento de consumo também mudou, né? E mudou em que sentido? Então, olha só, algumas observações que eu fiz, por exemplo. Delivery. Então, olha só, se eu não tenho condição agora de frequentar um restaurante, uma lanchonete, uma coisa nesse sentido, o consumidor, ele não é que ele parou, deixou de consumir. Ele consumiu, ele continua consumindo, talvez numa quantidade menor, numa intensidade menor, mas não é por isso que ele deixou de consumir. Só que como ele não pode estar fisicamente num restaurante, por exemplo, numa lanchonete, o que ele está fazendo ainda mais? Serviço de delivery. Então ele liga, ele manda um WhatsApp, e o estabelecimento manda para ele a refeição dele. Tá? Então é uma maneira do consumidor também driblar essa impossibilidade de ele sair de casa e ficar se movendo para lá e para cá. Tá? Então, o que ele está fazendo? Ele está descobrindo, lógico, o delivery é uma coisa que existe há muito tempo e faz parte da vida de muitas pessoas, mas não de todo mundo. Tem gente que ainda prefere estar fisicamente no restaurante, numa lanchonete. Tá? Então, tem muita gente que, entre aspas, perdeu um pouquinho o medo disso, parece absurdo isso. Né? Mas tem muita gente que perdeu o medo disso e agora está recorrendo a esse tipo de serviço exatamente pela impossibilidade de estar presente, tá? Então, olha só, delivery é uma coisa que, pelas próprias pesquisas que a gente está vendo, ele aumentou muito, teve uma demanda muito maior exatamente por conta dessa limitação, tá? Outra coisa também, estudantes. Né? Eu sou professor, como eu disse para vocês, então, nesse momento, não está tendo aula presencial, nem por isso as universidades, as escolas deixaram de oferecer o serviço. Então, as escolas, instituições de ensino, de uma maneira geral, rapidamente conseguiram
se adaptar a isso e agora estão oferecendo aulas online. Então, olha só, eu conheço muita gente, muitos alunos, muitos acadêmicos, que têm aversão a ensino à distância. Preferem o presencial. Tá? Só que nesse momento ele está sendo obrigado a assistir uma aula online e está tomando gosto pela coisa. Tá? O que isso significa? Que que as instituições, eles estão educando o aluno para fazer cursos online. Então, será que esse aluno, a partir de agora, não pode preferir, de repente, estudar online pela internet do que estar presencialmente? Será que ele não está tomando gosto pelo EAD? Então, esse é um hábito também que o aluno ele pode estar incorporando a partir de agora por conta de tudo isso que está acontecendo. Tá? Então, são só eu não estou querendo constatar nada, tá? Simplesmente eu estou jogando aquilo que a gente está observando. Outra coisa, por exemplo, os alunos, as pessoas não estão podendo, nesse momento, frequentar academias. Então, o que eles estão fazendo? Eles não estão deixando de fazer atividade física, eles estão se adaptando. Então, da mesma forma que eu não estou deixando de pedir, de comer no restaurante, eu simplesmente estou me adaptando e pedindo via delivery, muitas pessoas não estão deixando de fazer atividade física. Eles estão fazendo o quê? Em casa. Estão aprendendo a fazer atividade física em casa. Será que eles não estão tomando gosto disso e chegando à constatação, por exemplo, que ele não precisa mais de academia? Que ele pode se virar simplesmente em casa? Ou melhor ainda, você que tem academia, Zeca, meu amigo, será que de repente não é de se pensar também de lançar alguns cursos online? Tá? Ou seja, um braço a mais, além do presencial, tá? Já que a internet, já que a presença online já é uma coisa que faz parte da vida das pessoas, por que não pensar também em uma coisa nesse sentido, né? Reuniões online. Então, hoje, como eu sou consultor, eu não posso, nesse momento, também fazer as reuniões presenciais com os meus clientes. Então, também os profissionais estão se adaptando e agora utilizam plataforma de comunicação, utilizam a chamada de WhatsApp, utilizam o Skype, Zoom ou qualquer outra plataforma para fazer isso. Né? Então, as pessoas estão tomando gosto e agora, de repente, preferem ficar em casa, preferem ficar no seu escritório e fazer reunião à distância, do que ter que, por exemplo, frequentar uma cafeteria, uma panificadora ou qualquer coisa nesse sentido. Tá? Por quê? Porque o que a gente quer é comodidade e conveniência. A situação está obrigando a gente a tomar esse tipo de atitude. E, de repente, a gente gosta disso. E, de repente, você precisa se adaptar a essa situação, tá? Então, acho que é muito importante a gente pensar nisso, tá? Já que a gente está percebendo que o comportamento do teu cliente, do teu consumidor está mudando, eu acho que é por bem a gente também pensar em se adequar a isso, tá? Aí, de novo, Fábio, isso vai permanecer? Isso vai ser uma coisa constante? Não dá para a gente prever, tá? Mas que alguma coisa vai mudar, eu não tenho dúvida. Né? Eu costumo dizer assim, aquilo que você nunca experimentou, você não sente falta. Agora que ele está experimentando, agora que ele está tomando gosto pela coisa, vai que esse teu consumidor, vai que esse teu cliente prefere agora, por exemplo, fazer compra online e não mais presencial. Ele não quer mais bater perna, ele não quer mais correr o risco de ser assaltado na rua, de ter o seu carro roubado, de passar calor, de tomar chuva. Ele prefere fazer a compra online. E aí, a tua empresa está preparada para oferecer isso? A tua empresa faz negócios online? Né? Você, vendedor, você costuma fazer reunião com o teu cliente online ou só fisicamente? Tudo isso é custo. E no momento que a gente está passando, eu acho que nós temos que ter austeridade, inclusive, em reduzir custo dele. Tá? A Keila, que é a minha ex-aluna que mora lá em Apucarana, ela está comentando aqui que ela trabalha numa loja lá em Apucarana e o delivery está ajudando muito ela nesse sentido. Então, quer dizer, hoje a loja dela, é uma loja física de comércio, está fechada. Então o que eu vou fazer? Eu vou sentar na calçada e vou chorar e vou botar a culpa no prefeito da cidade, vou botar a culpa no Ministério Público e na associação comercial, porque por culpa deles eu não consigo vender. Isso não resolve. Então, nós temos outros meios de a gente, pelo menos, minimizar o impacto de tudo isso que está acontecendo. O que a gente precisa é botar a cabeça para funcionar e usar a criatividade. Né? O empresário, o empreendedor brasileiro é muito criativo, mas quando quer. Né? Se você tiver só na tua mente que a coisa está feia, que vai piorar, isso logicamente que não resolve. A gente precisa buscar solução e não mais problema. Tá?
Ó, o Irineu de Paula está aqui também, o nosso amigo, também da Associação Comercial, ele está perguntando o seguinte aqui: qual que é o peso de uma campanha regionalista compre do pequeno, compre em Rolândia para reaquecer a economia local? O Irineu, eu acho essencial, tá? Eu acho essencial. Eu acho que uma cidade forte, ela começa com um comércio forte, né? Eu acho que, lógico, o ideal seria sempre a população, primeiro, privilegiar a sua cidade, né, desde que o comércio local propicie aquilo que ele precisa, tá? Mas, lógico, não vamos depender só do consumidor, né? Eu, como diretor da associação comercial e eu, como consultor, eu também escuto, às vezes, o comerciante reclamando, né, que a associação comercial, às vezes, deixa a desejar porque não tem uma campanha para incentivar o comércio local, ou coloca a culpa no consumidor, porque o consumidor de Rolândia prefere ir para Londrina ou para qualquer outra cidade, tá? Lógico, eu sei também que isso é verdade, que muitos consumidores preferem ir para outra cidade, para Londrina, porque é mais fácil, é mais cômodo, no sentido de ter mais variedade. Então, deixa eu só abrir aqui um parênteses, eu acho que eu vou ouvir crítica com relação a isso, com certeza, muita gente não vai gostar, mas eu queria aproveitar a oportunidade também para colocar, para ter a visão também do consumidor. Eu também sou consumidor, eu também procuro privilegiar o comércio de Rolândia. Mas o que acontece, pessoal? Você, comerciante de Rolândia, às vezes a cidade, o comércio, o estabelecimento peca porque não tem variedade, né? Ou porque o atendimento, a qualidade do atendimento deixa a desejar, tá? Então, se um cliente chega na tua loja mal atendido, pode ter certeza que, além de ele não voltar mais, ele vai falar mal da tua empresa para outras pessoas, né? A gente costumava dizer que, antigamente, antes do advento da internet, um cliente elogiava você para 3 pessoas e falava mal da tua empresa para 10, 12 pessoas. É uma proporção mais ou menos assim. Hoje, com o advento da internet, das redes sociais, é só eu fazer uma única publicação no meu Facebook, no meu Instagram, em poucos minutos, isso se dissemina de uma maneira surpreendente, assustadora. Então, se antes da internet eu consegui impactar 10, 12 pessoas com um comentário negativo, hoje eu consigo impactar dezenas, centenas ou milhares de pessoas. E a gente precisa se atentar a isso também. A culpa não é só do consumidor, ou a culpa não é só da associação comercial. Tá? Eu acho que a associação comercial tem feito o papel dela dentro das possibilidades, né? Eu sei que tem muitos comerciantes que também têm feito o dever de casa, mas infelizmente tem alguns que deixam a desejar também, tá? Mas só voltando então à pergunta do Irineu, eu acho essencial, né, essa iniciativa de privilegiar o comércio local, porque com certeza todo mundo ganha, né? Gera imposto, gera emprego e o dinheiro circula. É um círculo virtuoso. É um círculo virtuoso. Você compra na cidade de Rolândia, o comércio, as empresas, a indústria ganham, porque quem vende precisa comprar para repor o estoque, né? Quem vende para o comércio continua vendendo, as indústrias começam a ter demanda, né? E aí começam a ofertar emprego para atender a demanda, começam a comprar matéria-prima de outras empresas, e aí as pessoas que estão empregadas tem salário, tem dinheiro para consumir na cidade de Rolândia também. Então, isso vira um círculo virtuoso, eu acho essencial, tá? Mas, lógico, de novo, isso não depende só da associação comercial, não basta só a boa vontade, não basta só a iniciativa. O comerciante precisa ter também a sua parcela de responsabilidade e assumir isso também, tá? Porque eu acho que isso é muito importante. Ó, o Zeca aqui está falando, o Zeca Beirada, estamos elaborando vários conteúdos e atendimentos online e delivery. Olha só, então, olha. O Zeca, pessoal, ele é um exemplo de empreendedor. Eu já tive a oportunidade, inclusive, de prestar consultoria para ele, tá? Mas ele já tinha uma postura empreendedora há muito tempo. E eu costumo também dizer o seguinte: sucesso não acontece por acaso, tá? Eu venho acompanhando, às vezes um pouco mais à distância, a trajetória dele e da Renata, da esposa dele, e a gente consegue nitidamente ver a evolução da empresa dele, tá? Que começou só com ele e a Renata e agora gera vários empregos, inclusive várias oportunidades de negócio para outros parceiros comerciais, né? Para outros profissionais de saúde. Então, quem é aluno do Zeca, ou quem já teve oportunidade lá na academia dele, sabe do que eu estou falando, né? E ele construiu
essa empresa dele, essa organização dele, de tijolo em tijolo. Né? E, sinceramente, eu nunca vi o Zeca reclamar de nada, muito pelo contrário. Uma pessoa entusiasta, motivadora. Então, acho que tudo que ele tem hoje é reflexo daquilo que ele construiu ao longo do tempo. Tá? Então, acho que ele é um exemplo bom também para a gente seguir, sobretudo nesse momento de grande dificuldade. Tá? Bom, aqui o Marcão, ele está pedindo para eu abordar a questão do fator do crediário e da inadimplência. Marcão, eu não sou muito especialista na área financeira, tá? Mas, lógico, infelizmente, eu acredito que nós vamos ter problema de calote, dificuldade de receber, porque, como eu disse, é um efeito cascata nesse momento, né? As empresas estão fechadas, pelo menos o comércio, de uma maneira geral, aqui em Rolândia, está em inatividade. Se não está trabalhando, se não está vendendo, não está entrando dinheiro, né? As contas não param de chegar. Vai ter que pagar aluguel, vai ter que pagar água, vai ter que pagar energia, vai ter que pagar salário de funcionário, impostos, de uma maneira geral. Então, a despesa está chegando e o empresário, de uma maneira geral, vai ter dificuldade em arcar com essas despesas, né? E aí começa aquele efeito cascata. Infelizmente, a gente tem ouvido muitas empresas já anunciando demissões, né? Isso significa menos poder aquisitivo para a população e para o trabalhador, né? Então, aí o trabalhador que está sem emprego, está com medo de perder o emprego, ele tende a fazer o quê? Economia nesse momento, ele vai comprar só o necessário, tá? Então, tudo aquilo que é supérfluo para ele, ele vai estancar nesse momento, ele vai suspender as compras nesse momento. Então, ele vai comprar só o necessário. As empresas que trabalham, por exemplo, no ramo de entretenimento, restaurantes, lanchonetes, bares, eu acredito que vão sofrer um pouco, vão sofrer um baque nesse momento, exatamente porque as pessoas estão com medo. Estão com medo de gastar porque estão com medo de perder emprego. Então, esse efeito cíclico também vai gerar o quê? Desemprego e inadimplência. Porque quem está desempregado não paga conta, né? E quem está com medo de perder emprego vai privilegiar as contas mais importantes. Então, infelizmente, eu acredito que vai existir essa inadimplência nesse sentido. E aí, novamente, inadimplência gera problemas negativos. Também é uma cadeia nesse sentido, tá? O que dá para se fazer nesse momento? Talvez renegociar, talvez postergar, talvez parcelar, né? Nesse momento, o consumidor ele não vai virar devedor ou inadimplente por má fé. Ele vai ficar inadimplente porque realmente ele está com um problema financeiro. Tá? Então, a gente, como empreendedor, a gente tem que facilitar dentro do possível também. Deixa eu aproveitar aqui o gancho do Marcão para colocar a minha situação também. Tá? Eu sou prestador de serviço, eu não tenho muitos clientes, eu dou consultoria, e quem trabalha com consultoria sabe que nós não conseguimos ter ganho de escala, né? Porque o nosso trabalho é muito artesanal, ele é muito personalizado. Qual que é a situação que eu estou vivendo hoje? Eu diria para você que 70% dos clientes da minha carteira, hoje, vão ficar inadimplentes pelo menos no mês que vem comigo. Tá? Eles entraram em contato comigo e falaram, Fábio, nós vamos suspender a consultoria porque a gente está vislumbrando um cenário negativo. Tá? O que eu passei para eles? Olha, se a gente suspender a consultoria, o trabalho vai estar comprometido. Então, o que eu me sujeitei a fazer? Eu vou continuar dando consultoria para as empresas, mas nós vamos postergar o pagamento. Tá? Então, no mês de abril vai ser um mês realmente bastante complicado, porque eu vou continuar trabalhando, mas eu não vou receber dessas pessoas. 70% das empresas não vão me pagar em abril. Eu poderia simplesmente falar, então nós vamos rasgar o contrato, tá? Já que você não me paga, eu não presto mais serviço. Mas é aquela questão da parceria também, né? Que eu sempre falo, pessoal, valorize os parceiros de vocês, tá? Os parceiros de verdade. O parceiro é aquele que ri com você no momento de alegria e aquele que chora com você no momento de tristeza, tá? Então, é muito fácil ganhar dinheiro quando o teu cliente está bom, né? Quando o teu cliente está ganhando dinheiro e quando ele está dando risada. E quando o teu cliente está mal, o que você vai fazer? Você vai virar as costas para ele? Não. Então, você também, comerciante, tem que pensar nessa situação também, né? Lógico, tem que pensar na tua situação, você tem que pagar salário, que você tem as suas despesas. Agora, se aquele cliente ele merece uma atenção especial, se aquele teu cliente é frequente, ele é um cliente fiel, eu acho que esse cara merece um tratamento diferenciado, tá?
Porque isso é a prova de que você realmente valoriza esse cara, e com certeza nos momentos melhores, depois que todo esse turbilhão passar, ele vai voltar a privilegiar você. Esse é o momento de você mostrar para o teu mercado, para o teu cliente, para o teu consumidor, que você merece a confiança dele. Porque é nesse momento que você mostra realmente que você é parceiro. Tá? Aqueles clientes que são oportunistas, lógico, aquele ali às vezes é melhor você passar para o teu concorrente. Mas aqueles que você sabe, e eu sei que você sabe, que tem clientes que merecem um voto de confiança, é nesse momento que você tem que mostrar que você é parceiro desse consumidor também. Tá? Então vamos chorar junto nesse momento. Tá? Então esse exemplo que eu passei para você é uma situação real minha também. Então eu também vou passar por alguns meses de dificuldade. Felizmente eu tenho uma reserva financeira, tá? Porque é isso também que eu passo para os meus clientes, né? Olha, cliente, você tem que ter uma reserva financeira para se manter em momentos de crise. Né? Aí eu volto àquela conversa inicial que nós tivemos aqui. Você tem que pintar, você tem que desenhar um cenário negativo também. Senão você não se prepara para ele. Tá? Então, eu ainda tenho uma reserva, eu vou aguentar um tempo ainda, tá? Porque eu sei que isso vai passar. Né? Mas porque eu sabia que o inverno ia chegar, né? E que eu tinha que me preparar para isso. Tá? Infelizmente, nem todos os empresários pensam dessa maneira ou pensam no longo prazo também. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Né? Um outro comentário que eu queria fazer, por exemplo, a gente, infelizmente, também está ouvindo muitas empresas que estão fechando as portas, que estão anunciando o fechamento, o encerramento das atividades. Tá? A minha percepção sobre isso, pessoal, sobretudo você que é empreendedor, essa crise que a gente está vivendo, que talvez se postergue por mais algum tempo, eu acredito particularmente que não é isso que está quebrando o empresário. Tá? Ele já vinha tropeçando lá atrás. Ele já tinha problema de caixa, ele já tinha problema de gerenciamento financeiro, ele já tinha problema de inadimplência, ele já tinha problema com funcionários, ele já tinha problema com a carteira de cliente. Esse talvez seja a gota d'água. Tá? Isso talvez seja a ponta do iceberg que ocasionou o fechamento, o quebramento da empresa. Mas eu, sinceramente, não acredito, tá? Eu posso estar redondamente enganado, mas eu, sinceramente, não acredito que é essa crise que vai quebrar a empresa. Se ela está entrando numa situação de dissolução, de dissolução ou de insolvência, é porque a coisa já vinha degringolando lá atrás. Tá? Então, eu sei que tem muito empresário também que vai usar a desculpa da incompetência dele nessa crise. Mas eu, sinceramente, não acho que é isso que vai quebrar esse cara, que quebrou ele. É uma coisa que vinha lá de trás. Ele já tinha sintomas. Talvez ele não estava sentindo o sintoma, tá? Mas é uma coisa que já vinha apresentando o problema. E ele não teve, de repente, a oportunidade ou a capacidade de enxergar. E aí surgiu a crise e aí a coisa realmente complicou de vez. Mas eu acho, sinceramente, que as empresas que vieram a ter sérios problemas é porque já vinha tendo problemas anteriormente, tá? A propaganda negativa é maior do que na positiva. Washington, eu sempre acho, infelizmente, que a propaganda negativa tem um poder maior do que a propaganda positiva, tá? Por quê? Olha o nosso comportamento. A gente tem muito mais o hábito de criticar e falar mal do que elogiar. Né? Isso é um hábito nosso. Infelizmente, é uma questão até meio que cultural. Pensa você que tá aqui com a gente. Quantas vezes na semana você elogiou alguém e quantas vezes na semana você criticou alguém? Eu tenho quase certeza que você teve muito mais o hábito de criticar, de falar mal, do que de elogiar. Então, por isso, a gente já tem uma prova, uma amostra de que o poder do boca a boca negativo é muito maior. Tá? Infelizmente, nem sempre esse boca a boca negativo ou essa crítica procede. Só que, infelizmente, isso quebra a empresa. Né? Como eu falei, a rede social, ela permite que essas informações se disseminem numa velocidade muito grande e muito rápida, né? Uma amplitude muito grande. Então, quando alguma coisa ruim acontece, em poucos segundos está todo mundo sabendo. Né? Agora, uma ação elogiosa, poucos ficam sabendo. Tá? Vamos tomar por base o que a gente está vivenciando aqui agora. Então, se você entrar no Facebook agora, ou se você der uma navegada em alguns portais de notícia,
é muito provável que você leia, que você tenha mais contato com empresas que pisaram na bola agora, que fizeram algum tipo de besteira, do que com empresas que estão tendo algum tipo de iniciativa elogiosa que mereça algum tipo de crédito. Por quê? Porque a gente tende, infelizmente, a propagar coisas negativas. Tá? É lógico, tem elogios que realmente fortalecem a imagem da empresa, né, que tem como consequência um sucesso maior. Mas, infelizmente, essa questão da repercussão negativa, ela não fica restrita só à cidade pequena. Tá? A cidade grande também. A internet, ela quebrou, ela rompeu áreas geográficas, barreiras, fronteiras. Né? Então, a gente sabe o que está acontecendo em qualquer parte do mundo. Né? Sobretudo, lógico, cidade pequena, que a coisa parece que repercute, reverbera de maneira um pouco mais ampliada. Tá? Mas eu julgo que, independente do porte da cidade, o boca a boca e o comentário negativo tem um poder muito maior do que qualquer tipo de ação positiva, infelizmente. Tá? Aqui o Vandir, o meu colega aqui, que também é professor, ele está fazendo um comentário bastante pertinente também. Ó. A questão da compra regional, da compra local, será de suma importância para a reação da economia. E iria além disso, seria muito importante uma campanha nacional para comprarmos produtos nacionais. Verdade. A gente tem visto já algumas iniciativas aqui isoladas nas redes sociais, né, Vandir? De privilegie as empresas nacionais, né? Não compre mais de indústrias chinesas, esse tipo de coisa. Tá? Lógico, eu acho que a gente precisa, dentro das possibilidades, privilegiar a nossa cidade, o nosso estado, a nossa região e o nosso país. Tá? Isso seria realmente a situação ideal, mas logicamente aí entra a questão econômica também. Né? É muito mais barato comprar da China, é muito mais barato comprar pela internet de uma cidade lá do estado de São Paulo. Então a questão financeira, infelizmente, também influencia. Mas se a gente, lógico, puder privilegiar os produtos nacionais, sobretudo nesse momento, seria mais do que justo também. Tá? Acho que é até um ato de civilidade do consumidor brasileiro. Tá? Então, só retomando aqui, está chegando outras perguntas. Daqui a pouco eu respondo uma pergunta do Claudinho aqui também, Claudinho. Então, olha só, nesse momento a gente tem muita oportunidade de inovar, né? Inclusive de rever o nosso modelo de negócio, tá? Então, olha só, se você tem uma loja física e até agora você só vende fisicamente, se você só depende da presença do teu consumidor no teu estabelecimento, esse momento, mais do que ideal, de você lançar um braço a mais, uma possibilidade a mais, um canal a mais de venda, que é a venda online, né? Você pode ter um site, você pode ter um e-commerce, ótimo. Você não pode pagar por isso? Usa as redes sociais, usa o Instagram, usa o Facebook, usa o WhatsApp. Então, muitas empresas pequenas hoje estão vendendo pelo WhatsApp. Tá? Uma ferramenta que todo mundo usa, popular, gratuita, e você consegue fazer dinheiro com esse tipo de ferramenta. Tanto é que hoje as pessoas muito mais preferem mandar mensagem do que ligar. É muito mais prático, é muito mais conveniente. Então, nós temos que usar essa conveniência do consumidor também para fazer negócio, né? E quando a gente fala de inovação, pessoal, parece que é uma coisa assim meio distante do pequeno empreendedor, né? Inovar significa investir em tecnologia, significa investir em máquina, em computadores, em software. Na verdade, não é nada disso. A inovação, ele não tem nada a ver com tecnologia. Ele tem a ver com você implementar dentro da tua empresa e dentro do teu negócio alguma coisa, alguma estratégia que até então você não oferecia para o teu consumidor. Tá? E, de novo, para você inovar, para você remodelar o teu negócio, o foco tem que ser o teu consumidor. O que o teu consumidor quer agora? O que ele precisa? O que ele está demandando? O que ele gostaria de ter? Né? Que tipo de produto, que tipo de serviço ele está precisando? Como é que ele prefere comprar de você? Tá? Em que momento ele quer receber isso? Tudo isso é inovação. Sempre pensando no seu cliente. Se você chegou à constatação que o teu cliente prefere receber o produto em casa, é isso que você tem que fazer. Se você constatou que o teu cliente não quer mais colocar o pé na tua loja, você tem que fazer a venda online. Tá? Se você acha que o teu cliente ele é preguiçoso, você tem que oferecer para ele comodidade, conveniência. É isso que a gente precisa pensar. Tá? Então, isso tudo não obrigatoriamente exige alto investimento. Tá? É você agregar valor para o teu cliente. E valor nada mais é do que aquilo que ele tem a ganhar
fazendo negócio com você. Tá? Então, comece a observar com mais atenção agora, a partir de agora, possibilidades de inovar. Tá? De novo, não requer grande investimento e não tem nada a ver com tecnologia, máquinas, equipamentos, software ou computador. É simplesmente você oferecer alguma coisa a mais que para o teu cliente é bom, é conveniente e que gera valor para ele. Tá? Da mesma forma, pensar em lançar novos produtos ou novos serviços. Né? O Zeca aqui comentou que ele já tem como projeto lançar alguns produtos digitais, alguma coisa online. É isso que a gente tem que pensar também. Né? Eu, por exemplo, no meu caso, hoje eu ofereço a consultoria tanto presencial como a consultoria online. E eu tenho mais possibilidade, muito mais possibilidade, de ganhar, de ter ganho através da consultoria online. Então, eu posso fazer aqui do meu home office, né? Eu não preciso me deslocar, não perco tempo, não tenho gasto, não sofro riscos e consigo, durante o dia, ter muito mais aproveitamento. Eu tenho muito mais produtividade dando consultoria online, tá? Então, pense se não é possível você também oferecer de alguma forma um serviço ou um produto utilizando esse meio de conveniência. Tá? Aulas online, cursos online, produtos digitais, vendas, tudo isso a gente precisa utilizar porque isso faz parte já do dia a dia das pessoas. Tá? Então, nós temos que aproveitar o que já tem e oferecer para que você consiga chegar de uma maneira mais rápida e mais conveniente para o teu cliente também. Né? A questão, por exemplo, de terceirizar também. Né? Então, o que a gente está percebendo agora? Que os empresários estão com um grande problema, um grande pepino, né? Porque estão com dificuldade de pagar salário de funcionário. Lógico que o sindicato não vai gostar de ouvir o que eu vou comentar. Mas, gente, você sabe que a tendência hoje em dia é terceirização de serviço. Né? Tem muitas empresas que já são permitidas a terceirizar, a contratar prestador de serviço. Né? Eu não quero mais funcionário, eu quero prestador de serviço. Então, eu vou contratar, através de um contrato de prestação de serviço, uma pessoa que tem um CNPJ, que então é uma empresa, e eu contrato a empresa e pago os honorários da empresa. Eu não pago salário, eu não pago 13º, eu não pago férias, eu não pago FGTS. Então, eu jogo um pouco da responsabilidade também para o prestador de serviço. Então, nós temos que pensar também em ver se existe no teu negócio essa possibilidade também de terceirização. Porque aí você tira todo o encargo trabalhista das suas costas, você tira o risco do passivo trabalhista, tá? E joga a responsabilidade para o teu prestador de serviço. Né? Ah, mas para ele não vai ser bom. Talvez seja, porque daí não depende só de você. Ele pode ter vários clientes além de você. Depende, no teu modelo de negócio, não exige que o teu funcionário fique 8 horas por dia, talvez 4 horas por dia seja o suficiente. Talvez 3 dias por semana, basta. Então, ele vai ter oportunidade, ele vai ter janelas, ele vai ter agenda para prestar serviço para outras empresas e, consequentemente, a receita dele também vai aumentar. E o teu custo vai diminuir. Então, pense se também não é possível isso. Tá? Pensar em prestador de serviço, que eu acho que é uma coisa muito importante. Outra realidade nossa é a questão do coworking, né? Escritórios virtuais. Então, de repente, você não precisa mais ter toda a estrutura física que você tem. Você pode, de repente, aproveitar e alugar por dia, por semana, por mês, um coworking para você e a tua equipe. Tá? Então, você paga um valor, com certeza, muito menor, né, do que os altos aluguéis, condomínios e tudo mais que uma grande estrutura exige, e você continua prestando o mesmo serviço. Então, é também uma alternativa para alguns negócios. Pense nessa possibilidade também. Tá? Além de, como eu disse, vendas online, reuniões virtuais. Se você é vendedor e até então tinha o hábito de bater na porta do teu cliente para conversar, para fazer relacionamento, para vender, pense agora também que existe plataforma de comunicação para isso. Para você economizar tempo, para você economizar em combustível e para você ter ganho de produtividade. Hoje, os clientes também estão muito acostumados a fazer isso, sobretudo nesse momento. Eles foram obrigados a aprender a fazer reunião online e gostaram da ideia. Então, quem sabe o teu cliente também não está nessa modalidade e prefere que a gente converse por aqui do que você visitar esse cliente. Tá? Então, acho que com relação a isso é muito importante também. Tá? Deixa eu responder aqui a questionamento do Claudinho. Ele está perguntando se, como consultor, como é que eu vejo as características e diferenciais do comércio de Rolândia. Difícil a pergunta, Claudinho. Vamos lá. Diferenciais. Eu, sinceramente,
não consigo enxergar, pelo menos nesse momento, algum diferencial, alguma coisa que chame atenção no comércio de Rolândia, tá? Talvez o atendimento. Por quê? Porque Rolândia ainda é uma cidade relativamente pequena, né? As pessoas ainda se conhecem, então isso é um ponto primordial no atendimento, é que a questão da empatia, da acolhida, do cuidado, de saber quem é a mãe do teu cliente, de perguntar pelo irmão, de perguntar pelo filho, tá? Eu acho que isso é muito importante no comércio, nesse tete-a-tete, nessa venda presencial. Isso faz toda a diferença, tá? Se o teu vendedor, se você que é comerciante tem ainda esse hábito, né, de chegar próximo, de conversar sobre questões, às vezes, não comerciais, mas de questões pessoais e particulares, eu acho isso uma grande diferença. É só você ir, por exemplo, numa outra cidade, ou você ir numa grande empresa, né, num grande magazine, onde você é atendido por um vendedor que nunca viu a tua cara e que muito provavelmente vai ter um atendimento mais frio e mais distante, tá? Então, essa postura mais fria, né, mas talvez até mais objetiva, isso às vezes afasta o cliente da tua empresa. E numa cidade menor, ainda existe esse calor humano. E talvez esse, viu, Claudinho, seja o grande diferencial. Ainda existe isso dentro do comércio, aqui em Rolândia, que eu percebo. E eu acho que isso é uma coisa clara, né? Então, esse tipo de atendimento mais próximo, mais pessoal, isso fideliza o cliente. Tanto é verdade que eu sei que tem vendedor que quando ele muda de loja, ele deixa de trabalhar numa loja e muda para outra, ele puxa o cliente para ele. Por quê? Porque às vezes o cliente não é da loja, o cliente é do vendedor. Então você que é comerciante, muito cuidado com relação a isso também. Tá? É lógico que o teu vendedor tem que ter essa habilidade, né? Mas não se esqueça que o cliente é teu, o cliente não é do teu vendedor. Tá? E se você tem a oportunidade de estar presente na tua loja, na tua empresa, saia de trás do balcão, saia de trás da tua empresa, mostre a sua cara, tá? Se aproxime do teu cliente, isso é muito importante, essa acolhida, né? Esse relacionamento ainda é muito importante. Eu costumo dizer que a gente compra de empresas, mas a gente faz negócio com pessoas. Então a presença da pessoa é muito importante. Na cidade pequena, esse relacionamento próximo faz toda a diferença, com certeza. Tá? O Zeca está comentando aqui que nós já temos um coworking, é verdade, Zeca, eu já tive a oportunidade de ir lá, de conhecer. Tá? Então é uma oportunidade, depende se você tem uma empresa pequena, depende se você não quer trabalhar em regime de home office, ou você tem uma empresa pequena, com uma estrutura, mas migrar para um local que gera mais economia para você, talvez esse seja o momento também, tá? Então pense também nessa possibilidade, é uma maneira de você ter corte de custos, de custo fixo, sobretudo, tá? Então, pessoal, nós já são 8 horas e 25 minutos, basicamente, seriam esses os insights, as ideias que eu gostaria de passar para vocês. Como eu disse, você vai pegar aquilo que serviu para você, tá? Se alguma coisa que serviu para você, eu já fico feliz, porque talvez isso você possa implementar na tua empresa e talvez no médio e longo prazo isso dê algum resultado, tá? Se nada serviu para você, paciência, tá? Eu tentei de alguma forma apresentar essas ideias. Talvez para alguns tudo isso que eu falei é muito óbvio, talvez você já aplique, e se você já aplica, parabéns. Eu acho que você está no caminho certo, você tem uma visão empreendedora. Agora, de novo, não podemos só olhar para o próprio umbigo. Não podemos só olhar para o curto prazo. Nós temos que vislumbrar sempre, lógico, cenários positivos e cenários negativos como esse que a gente está vivendo. Tá? Eu cheguei a ver uma pesquisa, especificamente, que mostra que até o final do ano, a gente não vai conseguir retomar as atividades que a gente tinha no início do ano. Então, talvez para alguns segmentos, infelizmente, vai ser um ano quase que perdido. Tá? Quase que perdido. Alguns outros segmentos vão conseguir se recuperar com mais agilidade, tá? Mas aqueles que sofreram um baque maior agora, como, por exemplo, turismo, companhia aérea, né, eventos, esses realmente vão sofrer mais, tá? Para se reerguer, porque, como eu disse, viagem de turismo agora não é o essencial, tá? Primeiro vão pagar as contas, tá? E aí nós vamos pensar nisso no momento mais propício, quando eu tiver segurança
que o meu emprego está seguro e que eu vou ter condição de arcar com essa despesa futuramente. Pelo menos é assim que eu vejo, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Pessoal, se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma crítica, fique à vontade, tá? Eu queria aproveitar aqui a oportunidade, pessoal, embora, como eu disse para vocês, hoje o meu segmento maior, eu estou dando uma prioridade maior para dentistas, né? Eu tenho até uma empresa chamada Consultor de Dentistas, porque eu estou me especializando em prestar consultoria para gestão de clínicas e consultórios. Se alguém tiver alguma dúvida, independente do ramo de atividade ou do segmento, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, tá? No Instagram, Fábio Iwakura, no Facebook, Fábio Iwakura, no meu e-mail, fabio@consultordedentistas.com.br. Eu me coloco à disposição de vocês naquilo que a gente puder ajudar dentro da nossa expertise, do nosso conhecimento. Eu vou ter todo o prazer em compartilhar experiência, um pouco do conhecimento com vocês, tá? No mais, eu quero de novo agradecer o convite do Márcio, presidente da Associação Comercial, do Fábio também, que é o nosso diretor, tá? Inclusive, como eu disse, ele está dando todo o suporte aqui para a gente hoje, né? E agradecer pela oportunidade, tá? Quem sabe se houver um outro convite, com certeza eu também vou me colocar à disposição. Mas, empresário, nesse momento, foque na solução. Não é uma questão, não estou querendo aqui ser motivacional, tá? Eu só acho que realmente, para a gente sair desse momento difícil, a gente precisa focar em solução para o seu cliente. Esse é o momento de você conversar mais ainda com o seu cliente, de você se aproximar dele, perguntar o que ele está precisando, perguntar das dificuldades dele e tentar, dentro da tua possibilidade, oferecer propostas, possibilidades, melhorias. Eu acho que isso é muito importante, tá? O Márcio aqui está falando que esse projeto veio para ficar. Ótimo, Márcio. Eu acho que é uma prestação de serviço extremamente relevante, tá? Eu confesso que eu estava muito temeroso e não ter Ibope hoje, tá? Os meus amigos mais próximos sabem disso. Por quê? Porque eu ainda não tenho muita ideia de como é que é a receptividade ainda da transmissão ao vivo, né, do nosso empreendedor aqui de Rolândia. E pelo que eu estou vendo, eu me surpreendi positivamente. Então, Márcio, acho que isso é uma prova, né, tanto da apresentação do Dr. Arácio como essa, uma prova realmente que esse tipo de modalidade está sendo apreciado pelo nosso empresário, pelo consumidor de uma maneira geral, ou também por aqueles que querem empreender futuramente. Então, acho que realmente é uma proposta muito importante, realmente uma prestação de serviço que a associação está fazendo, mais uma que a associação está fazendo, tá? E eu acho que realmente a gente espera que isso se perpetue por um bom tempo, tá? E tenha certeza você, empresário de Rolândia, que a associação comercial tem feito o seu melhor para defender os seus interesses. Se você está acompanhando o noticiário, a evolução de tudo que está acontecendo, você sabe exatamente que nem tudo está sob o controle da associação, ou nem tudo está sob o controle do poder municipal também. Tá? Então, a gente tem feito aquilo que a gente pode. E, lógico, dentro da nossa possibilidade, a gente está oferecendo serviço, conhecimento e informação para vocês. Tá? Não deixe de acreditar na associação, tá? E não deixe de acreditar no teu negócio. Tá? Você que é empreendedor, sempre procurando aprender mais. E eu quero só encerrar essa nossa transmissão com uma frase que eu gosto muito, que diz mais ou menos assim: no Everest, ao longo do Everest, a gente encontra muitos corpos de pessoas altamente motivadas. O que eu quero dizer com isso? Que não adianta você ter só motivação, tá? Todo ano, milhares de pessoas tentam subir ao Everest. Por ano, centenas de pessoas fracassam e ficam no meio do caminho. Por quê? Porque só motivação não basta. Tem que ter preparo. Então, aproveite, você empreendedor, os treinamentos, os cursos que a Associação Comercial oferece para se capacitar. Porque é nesse momento que esses treinamentos fazem falta. Tá? É nesse momento que a falta de habilidade financeira, nesse momento que o desconhecimento em marketing, nesse momento que a falta de habilidade em relacionamento pesa. É nesse momento de crise que você sente a falta daquilo que um dia lhe foi proporcionado. Tá? Obrigado novamente a participação de todos. Obrigado, Márcio. Obrigado, Fábio, pelo apoio aqui. Tá? Obrigado a todos vocês por terem participado e terem dado esse voto de confiança aqui a mim e à equipe da Associação Comercial. Tá? Deixa aqui o meu abraço e qualquer necessidade a gente está à disposição de vocês. Tá bom? Forte abraço.